Olá, Miro. Como você tá? Tudo bem? Tudo bem, Thalita? Tranquilinha? Tudo Descansou um pouquinho? certo. Descansei semana passada, deu para descansar uma semaninha. Descansar naquelas, né? Porque com um filho a gente corre atrás, tem que brincar, é difícil, mas foi bom me poder me dedicar um pouco mais a isso também. Mas tô bem, tô descansada. Obrigada, Miro. Você tá bem também? Bom retorno. Tô bem, tranquilo, tranquilo. Beleza. Obrigada, Miro. Mas assim, comecei a semana aqui com essas pauladas, né? Com essas pancadas que são as notícias que a gente tem repercutindo. A morte, né? O assassinato do Marcelo Arruda é uma delas, né? E tem essa questão da PEC eleitoral, mas quero começar com o Marcelo Arruda, com você por aí. Vamos começar por esse caminho. Como que você tem visto isso? Como que você tem analisado tudo o que aconteceu? Quero te ouvir. Hoje eu li um texto que diz o seguinte, aponta o seguinte caminho. Há uma escalada, de fato, de violência aqui no país, né? Inclusive, eu tenho conversado com os nossos comentaristas aqui sobre isso, e eles têm têm afirmado isso, né? Que há uma escalada de violência, e parece que essa violência, inclusive, hoje, essa escalada é mais factível do que um golpe em si, nesses formatos que a gente conhece aqui no país, né? Por parte de Bolsonaro. Ele pode se apoiar nisso, inclusive, né? Como que você tem visto, como isso repercute, de repente, na campanha de Bolsonaro? Ele tem tomado atitudes, muitas questionáveis, deploráveis, enfim. Como que você tem visto isso? Vamos começar por aí. Então, Thalita, essa escalada já estava aí, né? Estava a olhos vistos, né? Infelizmente, alguns setores tentaram esconder, trataram isso como normal, tentaram naturalizar esse processo, né? Você vê, a mídia internacional tratou com mais seriedade esse problema do que setores da mídia brasileira, né? Que tentam naturalizar. Mas é uma coisa que já vinha num crescendo, né? Isso é fruto de todo o desmonte, né? Toda a ruptura que houve com a democracia no Brasil, com o golpe de 16, com a prisão de Lula, que levou à ascensão desse fascista ao poder, né? E esse fascista sempre estimulou a violência antes de chegar à presidência da República. Ele é um homem da necropolítica, ele é um homem do ódio, da morte, né? Esse é um cara que não se sensibiliza com morte, né? Ele incentiva, né? Ele parece que tem gosto, ele é um psicopata, um sociopata, né? Então você pega, mesmo na campanha anterior, de 18, você já tinha tido a morte do mestre Moa, na Bahia, fruto também desse acirramento político, né? Já foi isso. E durante todos esses anos, né, você tem o Bolsonaro só estimulando violência. Vou metralhar a petralhada lá no discurso do Acre, vou esfaquear, né, fazendo símbolos. Né? É um homem que sempre estimulou. É um homem que estimula o armamento da população, e que não é da população, é o armamento dos bolsonaristas, porque não é qualquer um que compra arma, é o armamento dos bolsonaristas, dos milicianos, dos jagunços no campo. Ele sempre estimulou isso, são mais de 15 decretos para liberar a arma, para facilitar acesso à arma. Então, isso é uma escalada que, internacionalmente, a mídia já vinha alertando há algum tempo. E aqui alguns setores da mídia meio que naturalizavam, achavam que isso fazia parte da polarização, os extremos. Né? Os extremos. Né? Infelizmente, isso vai num crescendo, você pega. Só nesse primeiro semestre, segundo uma entidade chamada Observatório da Violência Política e Eleitoral, só nesse primeiro semestre já foram registrados 174 casos de violência política, de provocação, né, de nazista, né, em um boteco no Piauí, de nazista num jogo de futebol no Rio Grande do Sul, né, de nazistas na Unicamp aqui em São Paulo recentemente. Então, são atos de violência política, Nesse último período, conforme a eleição vai se aproximando e o desespero do Bolsonaro vai aumentando, nesse último período a coisa se acelerou. Então, você teve aquele episódio dos drones, né, do drone, né, com veneno, com fezes, sabe-se lá direito com o quê, em Uberlândia, né, de 3 agroboys, um deles, inclusive, está detido, e é um cara já cheio de processos anteriores, porque geralmente são pessoas com um currículo pesado, são psicopatinhas, né, seguidores de Bolsonaro. Né? Aí você teve aquele outro psicopata maluco que joga uma bomba com fezes. Essa turma gosta de fezes, né? Parece que tem fezes na cabeça, né? Joga uma bomba
Na Cinelândia, aquilo poderia ter gerado um desastre. Você vê o que é uma bomba no meio de uma multidão. Corre, pisoteamento. Né? Então, já teve isso. Já tinha tido antes, esqueci, já tinha tido aquele caso do cerco ao carro do presidente Lula na Unicamp. Já tinha tido. Né? Tem vários casos de empresário fazendo tiro ao alvo na cara, né? Com alvo com o presidente Lula, e não acontece nada com essa turma. Então, isso vem crescendo. Isso vem crescendo. Alimentado diretamente pelo Bolsonaro. Qual o objetivo? Eu acho que o objetivo é criar clima de terror, de medo, é criar clima de pânico, e o objetivo é, se isso vai crescendo, e as instituições brasileiras não tomam providência, sejam as instituições do Estado, sejam as instituições da sociedade civil, CNBB, OAB, né? todas as igrejas, né? Se não tomam uma postura muito incisiva em defesa da paz contra a violência fascista, isso vai crescendo, que é o que eu acho que o Bolsonaro trabalha. É com a ideia de tumultuar a eleição, se possível, inclusive, cancelar a eleição, adiar a eleição, né? Criar um clima e, se possível, inclusive, criar um clima de tal tumulto que as Forças Armadas se sintam na obrigação constitucional de a defesa da ordem. Que não tem nada a ver disso na Constituição, mas é como esse partido militar interpreta. Eu acho que eles estão tentando criar esse clima. Né? Daí é que a necessidade de respostas muito contundentes.